Olá, boa tarde para você que já está ligado aqui na tela da TV Cachoeira para acompanhar as notícias da cidade nesta quarta-feira, 22 de junho. Na edição de hoje, a gente mostra um problema que tem tirado a paz de quem mora no bairro Universitário. Encontros com som alto e motos sendo empinadas. É um barulho ensurdecedor, ao ponto que a gente tem que sair de casa para poder ter um momento de paz. Deputado Marlon Santos confirma a morte de Marlon Júnior. Os órgãos do jovem vão ser doados. Rio Grande do Sul é o segundo estado que mais consome remédios para tratar a hipertensão. A doença atinge cerca de 30% dos brasileiros. Também é assunto no NT Sul a alta no preço do leite. Só o tipo UHT teve aumento de cerca de R$ 3 no período de 6 meses. No quadro Minha Carreira, Grace Tomazetti fala sobre o portfólio, que pode fazer toda a diferença na hora de se inserir no mercado de trabalho. E tem também o final feliz de quem esperou vários meses por uma cirurgia. Você acompanhou a aflição da Mary aqui e hoje vai ver o desfecho dessa história. E como sempre, você já sabe que pode fazer o NT Sul com a gente, enviando a sua mensagem para o nosso WhatsApp. Tem uma informação? Tem uma reclamação? Ou uma foto para mostrar? Então é só enviar para o nosso 51997697129. Para participar pelo Facebook, facebook.com/TV Cachoeira, é só comentar na nossa transmissão ao vivo. Mande o seu recado enquanto acompanha as notícias. O NT Sul já está no ar. E a gente abre essa edição falando de um assunto que é preocupação de muitos cachoeirenses. Não bastassem as badernas na rua Davi Barcelos, no centro da cidade, os moradores da rua Martim Lutero, no bairro Universitário, relatam que estão enfrentando o mesmo problema. E mais, além do som alto, lá as manobras com motocicletas viraram um pesadelo. Isso é um pouco do que acontece na rua Martinho Lutero, no bairro Universitário, aos finais de semana e feriados. O ponto de encontro em Cachoeira do Sul é conhecido por estes acontecimentos que perturbam quem mora no local. Fazem 2 anos que eu resido aqui na rua e todos os feriados e todos os finais de semana a gente tem racha, a gente tem som alto, a gente tem motos fazendo manobras arriscadas, né, colocando a vida dos pedestres e dos visitantes que querem ter um momento de lazer em risco. Imagina você em casa, no sofá da sala, no domingo com a família, assistindo um filme e, de repente, este som. A gente não consegue ficar dentro de casa, não consegue escutar a televisão, os vidros tremem devido ao som alto das caminhonetas com as caixas de som na caçamba. As motos com esses canos, eu não sei especificar se é aberto ou como é que é esse tipo de material, é um barulho ensurdecedor ao ponto que a gente tem que sair de casa para poder ter um momento de paz. Abandonar tudo para não surtar, essa é a verdade. Porque só quem já passou uma situação dessa sabe o que ela está falando. E outra, não poder aparecer na TV relatando o problema por medo de ter o patrimônio depredado. Este problema é discutido pelas autoridades desde 2017. Eu já fiz uma denúncia em fevereiro junto ao Ministério Público, né, abri um processo para ver se as autoridades competentes conseguem resolver essa problemática, porque é uma coisa pavorosa. É sem vida, sem paz e a todos os finais de semana e feriados. Eu e os vizinhos, a gente montou um grupo onde a gente vai se revezando para ligar para a brigada para chamar ajuda e auxílio para a gente conseguir ficar um pouco dentro de casa. Às vezes a brigada vem, às vezes eles dizem que não tem viatura disponível e, como aconteceu no último domingo, eles vieram às 8 da noite, estacionados na frente do ginásio da Ubra quando a rua já estava vazia. Não adianta e não resolve o nosso problema. Fui atrás de um esclarecimento da Polícia Militar. O comandante Jaime Soligo Filho confirmou que o problema não é enfrentado apenas pelos moradores do bairro Universitário.
Isso é uma situação que ocorre em toda a cidade, mais especificamente ali na Martim Lutero. A brigada, sempre que possível, né, a gente tem toda a cidade para atender, a brigada atua no local e, normalmente, quando há a presença da brigada, não ocorrem. A gente tem feito recolhimentos, tem feito apreensão de carteiras e até propriamente veículos, porém, a gente sabe que, por questão legal, não há uma punição forte. No outro fim de semana estarão essas mesmas pessoas nos locais praticando esse tipo de infração e também fazendo essa questão da perturbação. A brigada, ela, sempre que pode, ela trabalha, né, a questão de estar no local, de fazer abordagens a essas pessoas. O comandante repetiu o que disse em outras entrevistas sobre perturbação do sossego. O grande problema é a questão da punição. Praticamente, quem comete aquelas infrações e a própria perturbação não há uma punição mais forte e acaba, então, acontecendo a reincidência. Outra justificativa, que já é conhecida da população cachoeirense, é a falta de efetivo. Nós temos um número determinado de equipes a cada turno de serviço, que questão estratégica a gente não revela, e a cidade tem outras ocorrências, né? O domingo à tarde também acontece também um grande número de ocorrências Maria da Penha, que demandam um certo tempo de atendimento, e a cidade é dinâmica, né? A gente está sempre trabalhando com um ou outro assunto. Sempre que possível, a brigada vai se fazer presente ali. É uma situação que não é tão simples de ser resolvida, e hoje de manhã, inclusive, quando a gente já destacou que essa reportagem estaria no ar aqui ao meio-dia no NT Sul, algumas pessoas já se pronunciaram nas redes sociais dizendo assim, mas tem que deixar a gurizada se divertir. É realmente um fato, né? Cachoeira do Sul tem poucos espaços de lazer, poucos espaços em que as pessoas podem se reunir, quem sabe ouvir um som um pouquinho mais alto. Esses espaços realmente fazem falta. O que a gente não pode confundir é realmente a necessidade de lazer, e o lazer, com toda a sua legitimidade, né, algo tão básico, tão importante para cada ser humano, com o cometimento de infrações. Porque pode dar uma olhada lá no nosso Código Brasileiro de Trânsito, empinar moto, fazer racha, esse tipo de competição em via pública é uma infração gravíssima, inclusive, e claro que a polícia precisa acompanhar isso de perto e as autoridades, porque daqui a pouco a gente tem um problema em via pública com essas situações que a gente tem aí. E outra questão é a perturbação do sossego, né? Imagina, todo fim de semana, todo feriado, você está em casa, quer escutar a sua música, quer relaxar um pouquinho, e aí você tem esse som absurdamente alto na frente da sua casa, né? É uma questão de bom senso e de falta de respeito com quem mora nesse entorno. Mas, como eu citei, né? Não é uma situação de uma solução assim tão simples, tão fácil. Cabe que as autoridades se entendam, conversem sobre esse assunto. Quem sabe a gente tenha uma solução pacífica, dialogada. Quem vai para esse local ali para sentar, para conversar, para descansar no fim de semana, que o faça tranquilamente, mas que a gente não tenha essa situação aí de infrações que estão bem visíveis. As imagens são bem claras, como a gente acabou de ver. Quem sabe a gente tem um outro local, que quem sabe a gente tem aí competição, tem algum outro tipo de esporte, para que as pessoas realmente possam desfrutar, mas sem o problema, né? Sem esse confronto com o fato de quem está em casa, está querendo descansar e não pode, né? Porque tem ali moto acelerando, né? E todas essas situações que a gente já viu. Bom, daqui a pouquinho a gente vai abrir a nossa interatividade aqui. Você que está em casa pode também opinar, dar a sua contribuição nesse sentido. Nosso WhatsApp é o 51 99769 7129, ou você pode comentar na nossa live também. Certamente todos os pontos de vista, não é, nesse momento são bem-vindos para a gente buscar aí, quem sabe, um caminho, né, pacífico, que assim seja. Gente, a família de Marlon Oliveira da Rosa, o Marlon Júnior, decidiu pela doação de órgãos, depois de confirmar a morte do jovem de 23 anos. Ele estava internado na UTI do Hospital de Caridade e Beneficência de Cachoeira do Sul, desde que sofreu um grave acidente de trânsito na noite de sábado. As informações foram dadas pelo pai, o deputado federal Marlon Santos, em transmissão pelo Facebook. Após confirmada a morte encefálica de Marlon Oliveira da Rosa, conhecido como Marlon Júnior, a família decidiu pela doação de órgãos do jovem. As informações, tanto sobre a morte quanto sobre a decisão de doar os órgãos, foram dadas pelo pai do jovem, o deputado federal Marlon Santos, que utilizou seu perfil na rede social Facebook para fazer uma transmissão
A saudade, com certeza, é aquela coisa que vai mais martelar, porque a distância e o tempo vão ser sempre bem fatais nesse sentido. Mas esse é o amor, né? Quem sente amor, sente essas coisas da vida, principalmente as coisas relacionadas à saudade e as coisas relacionadas a esse momento. A gente optou, conhecendo a ti, e como teu intermediário aqui, tanto eu, quanto a tua tia, quanto teu tio, a Daniela, os teus padrinhos, né? A tua mãe muito especialmente, sempre grandiosa, o teu padrasto mais grandioso ainda, as tuas irmãs, optamos por fazer aquilo que a gente sabe que tu ia querer que fosse feito, a doação de órgãos, tá? As cirurgias de retirada de órgãos ocorrerão durante a tarde desta quarta-feira, com previsão de conclusão até o final da tarde, quando então o corpo será liberado para cerimônias fúnebres. As informações são do pai de Marlon Júnior. O velório e o sepultamento serão realizados no cemitério das Alamedas, em horário ainda a ser confirmado. Marlon Júnior morreu após sofrer um acidente de moto no sábado, quando teve traumatismo craniano. Ele chegou a passar por cirurgias, mas não resistiu e teve a morte encefálica diagnosticada na terça-feira. Gente, a hipertensão é uma das comorbidades mais comuns entre os brasileiros. Segundo a Sociedade Brasileira de Cardiologia, cerca de 30% dos brasileiros são hipertensos. E os gaúchos estão no topo dessa lista. O estado aparece na segunda posição na procura por remédios para tratar esse tipo de caso. A boa notícia é que hábitos saudáveis podem evitar ou retardar esse transtorno no futuro. A pesquisa realizada pela Interplayers apresenta que a demanda por remédios para hipertensão cresceu 15,24% no país. São Paulo lidera esse ranking com 18% e o Rio Grande do Sul está na segunda posição com alta de 16,96%. Em terceiro está o Rio de Janeiro. Se cresce a demanda por remédios na farmácia, cresce também o número de hipertensos. Nessas horas, o bem-estar se torna determinante para uma estabilização desse quadro alarmante. Essas pessoas também estão sempre muito ocupadas e a vida urbana, né, que nem sempre traz uma possibilidade de um hábito de alimentação tão adequado, e os hábitos de vida também. Quanto tempo essas pessoas estão dedicando para o cuidado da saúde, especialmente para a prática de atividade física, que é um dos melhores formas, por exemplo, de combater uma comorbidade dessa, por exemplo. E aí, assim, esse número fecha e salienta demais aos olhos, né? Porque quando a gente tem uma demanda crescente para isso, né? E aí o impacto, por exemplo, na busca de remédios, é lógico, se eu tenho uma população adoecendo, eu preciso de mais práticas de tratamento curativo. A hipertensão mata cerca de 10 milhões de pessoas por ano no mundo. No Brasil, cerca de 30% da população é hipertenso, segundo a Sociedade Brasileira de Cardiologia. Silenciosa, a famosa pressão alta altera funcionamentos de órgãos como coração, cérebro, rins e vasos sanguíneos. Esse tipo de adulteração ocasiona doenças cardiovasculares, como infarto e AVC. Uma maneira de evitar esses problemas é controlar a alimentação. Outra peculiaridade é o hábito alimentar do gaúcho, que tem uma alimentação com um teor de sal mais elevado, e isso é um fator que ajuda a desencadear mais a hipertensão. Além disso, o Rio Grande do Sul é um dos estados que também tem um percentual de obesidade maior. E isso também é um fator que aumenta o risco de desenvolver hipertensão e, consequentemente, aumenta o consumo de antihipertensivo. Nós entramos em contato com 3 redes de farmácias aqui de Cachoeira do Sul. O questionamento foi para saber quais os remédios mais requisitados pelos pacientes. Captopril, diuréticos e losartana lideram esse ranking que varia de acordo com cada caso. Como falei anteriormente, a alimentação é um dos caminhos para fugir da hipertensão. Além disso,
Atividades físicas são fundamentais para retardar um quadro no futuro ou até mesmo manter a saúde em dia. Seria mudança do estilo de vida, a pessoa cuidar o teor de sal na alimentação, a prática de esportes, cuidar o peso. Caso quando existe um histórico de pai e mãe, sempre é um paciente que tem um risco maior de desenvolver. Não quer dizer que ele venha a ser hipertenso, mas ele tem uma probabilidade maior. Então, esse paciente é o perfil que tem que trabalhar maior, um cuidado maior desde mais cedo para ele tentar evitar ou muitas vezes retardar o aparecimento da hipertensão. Essa escolha ela tem que ser feita no momento que a pessoa está, não pode ser depois, né? Tem que ser sempre o mais cedo possível, que a chance de sucesso, inclusive porque a gente vai ter aderência, e tem momentos que a gente está com menos aderência. A vida é assim, é cheia de altos e baixos, mudanças, né, de ciclos, então a gente tem esse tempo para se adaptar, e cada vez que a gente investe um pouquinho na nossa própria saúde, no nosso próprio cuidado, a gente está mudando um pouquinho para melhor, e aí a gente chega lá na frente com mais segurança para não precisar aí ser um usuário contínuo de medicamentos, e inclusive estar com risco aí de doenças, né, e risco cardiovascular e todos os outros que estão envolvidos com a hipertensão. Boa dica, né? Gente, essa semana tem mais uma edição da Feira do Descarte aqui em Cachoeira do Sul. E a ação vai ser no interior, na localidade do Piquiri. O ponto de coleta é o salão da comunidade da Vila Piquiri. Na quinta e na sexta-feira, a equipe fica por lá das 9 horas da manhã até o meio-dia e depois da 1h30 da tarde até as 4h30. Então, atenção, moradores aí da localidade, das proximidades, para a lista do que pode ser descartado. Então, o pessoal pode levar pneus, móveis, fogões, geladeiras, máquinas de lavar roupa, vidros, livros e garrafas. Também vai ser recebido material reciclável como papelão, garrafas PET, latas de bebidas e plásticos. E outros itens que podem ser descartados lá são aparelhos eletrônicos, como monitores, rádios, televisão, liquidificador, micro-ondas e aparelhos de DVD. Só não podem ser descartadas pilhas, baterias, lâmpadas e toner. Então, reforçando, essa feira do descarte é na quinta e também na sexta-feira no Piquiri. Vai funcionar das 9 até o meio-dia e depois de 1h30 até as 4h30 da tarde. E a notícia que vem agora é boa, muito boa. Quem nos acompanha deve lembrar que há poucos dias nós contamos a história da Mary, que sofria com dores, febre, infecção e precisava de uma cirurgia pelo SUS para a retirada de pedra nos rins e de uma sonda no aparelho urinário. Pois é, nessa semana ela conseguiu fazer a cirurgia, finalmente. Essa foto simboliza um novo recomeço para a vida da Mary. É o registro dela em um dos leitos do Hospital Santa Bárbara de Encruzilhada do Sul, onde ela passou por cirurgia de retirada de pedra no rim e de um catéter no aparelho urinário. No NT Sul do dia 13 de junho, a repórter Thelma Tomás contou a história de sofrimento e peregrinação da Mary em busca de atendimento. Com diagnóstico de cálculo renal que ela não conseguiu expelir devido ao tamanho, o procedimento que ela conseguiu há 6 meses pelo SUS foi a colocação de um catéter para que conseguisse urinar. Deveria ter sido por somente 3 meses. A partir daí, ela convivia com dores, febre e frequentes infecções sem conseguir encaminhamento para a retirada do cálculo renal e nem do catéter. Segunda, dia 20, Tânia, irmã da Mary, enviou mensagem para a produção do NT Sul comemorando e agradecendo. Coincidência ou não, segundo ela, após a veiculação da reportagem, a irmã finalmente foi encaminhada para o Hospital de Encruzilhada do Sul, onde recebeu a atenção e os atendimentos de que precisava. Ela deve receber alta nos próximos dias, para muito em breve poder realizar um sonho. Eu só quero que melhorar, fazer essa minha cirurgia, para eu voltar normal, para eu trabalhar. É só isso que eu estou pedindo. Coisas tão básicas, né? Mas que demoram tanto tempo.
E é hora de interatividade, e eu vou começar pelo WhatsApp, aqui os recadinhos que chegam pra gente, porque a primeira interação, a primeira participação está relacionada justamente a este caso da Mary. O WhatsApp é o 51997697129 para você participar. Olha só a mensagem que a gente tem aqui, é da Itiane. Ela é filha da Mary, né? Tá aí a foto da Mary, né, se recuperando. Queria agradecer a vocês por um trabalho maravilhoso com a minha mãe Mary. Depois da reportagem com a Thelma, passaram 4 dias e a minha mãe foi chamada para fazer a cirurgia e deu tudo certo. Ela está ótima, ainda está no hospital para se recuperar. E também quero agradecer o Felipe Franja, que esteve com ela esses dias de luta. Deus deu a vida da minha mãe de volta, diz aqui a Itiane. Coisa boa, Itiane, nós ficamos realmente bem felizes por isso. Que bom que a gente não precisasse fazer reportagem, né? Que a gente não precisasse bater nessa tecla, que é um direito de todo cidadão, de todo brasileiro, que tem o seu direito garantido à saúde. E isso deveria ser de uma maneira igualitária, né? Para todos os nossos brasileiros, mas infelizmente às vezes a demora é grande e esses casos precisam de uma atenção para que sejam resolvidos, né? Estamos aqui bem felizes em ter ajudado um pouquinho na solução de mais um problema. Quem mais? Valentina Dias de Bortoli está com a gente. Poxa, uma vergonha esses rapazes com essas motos barulhentas. Um dia eles irão ficar velhos, diz aqui a Valentina. Obrigado, Valentina, pela participação. Realmente a gente tem várias participações sobre este tema. Aqui, por exemplo, o Aparício no Facebook, facebook.com/TV Cachoeira. Aparício Félix está dizendo que é simples de resolver. É o policiamento, os azuizinhos, darem aquela passada básica nos domingos à tarde, né, nos feriados, na rua Martim Lutero e pronto, vai estar tudo resolvido. Quem vai se reunir para ficar tranquilo, para relaxar, vai poder fazer isso em paz, né? Mas esses excessos seriam coibidos, né? O Antônio e a Adriana também comentando mais ou menos aqui nesta mesma linha. Daqui a pouquinho a gente traz mais recados dos nossos telespectadores. Muito obrigado a você que já interagiu e fica aqui o espaço aberto para a gente trocar ideia no Telejornal NT Sul. A gente vai para um intervalo rápido agora e na volta tem a previsão do tempo para Cachoeira do Sul. Também é assunto no NT Sul a alta no preço do leite. Só o tipo UHT teve aumento de cerca de R$ 3,00 no período de 6 meses. E no quadro Minha Carreira, Grace Tomazetti fala sobre o portfólio, que pode fazer toda a diferença na hora de se inserir no mercado de trabalho. É depois dos comerciais, não saia daí. Meio-dia e 28 agora, o NT Sul está de volta ao vivo na telinha da Novo Tempo e você vai vendo imagens da área externa aqui de Cachoeira do Sul, região central da cidade. Muitas nuvens, tempo realmente fechado, né, nesta quarta-feira. Hoje de manhã, minha gente, o sol até tentou dar o ar da graça, mas durou pouco, muito pouco, né? E logo as nuvens tomaram conta novamente. E a gente dá agora uma conferida no tempo, que nos próximos dias não deve ser assim tão diferente do que está agora. Só a chuva que deve diminuir um pouquinho, mas o sol pode continuar escondido. Veja os detalhes na previsão do tempo. Quarta-feira em Cachoeira do Sul segue com muita umidade, com tempo chuvoso e a diferença de temperatura é pequena, quase sem variação. É a chamada amplitude térmica. A mínima fica em 17 graus e a máxima não passa dos 20. Quinta-feira o sol pode voltar a aparecer, mas ainda podem ocorrer pancadas de chuva. E ao longo do dia a instabilidade vai perdendo força e a temperatura mínima fica em 13 graus e a máxima chega aos 16. Sexta-feira deve ter tempo nublado, até com pancadas de chuva, mas com eventuais aberturas de sol. Mínima 12 graus, máxima 15. Veja agora a previsão para todo o estado gaúcho. A quarta-feira tem muitas nuvens e chuva na maioria das regiões do Rio Grande do Sul, inclusive com o risco de temporais isolados. Também pode ter vento forte e granizo na metade norte. No decorrer do dia, a instabilidade se concentra no oeste, no sul e no centro do estado, enquanto na metade norte, a nebulosidade diminui à tarde e o sol aparece em vários pontos, com vento e aumento da temperatura. Ar mais frio começa a ingressar pelo oeste e também pelo sul. Essa frente fria deve avançar até quinta e pode trazer novas ocorrências de tempestades em pontos localizados. Vamos ver agora as temperaturas máximas. Em Porto Alegre, 17 graus. Na fronteira oeste, em Uruguaiana, 15. Na região norte, em Passo Fundo, 20. Em Santa Maria, na região central, 16. Em Tramandaí e Torres, litoral norte gaúcho, 17 graus. No sul do estado, em Pelotas e Rio Grande, 15 graus.
presidente da 22ª FENARROS divulgou ontem o faturamento e o total de visitantes. Nos 6 dias de evento, mais de 31 mil pessoas estiveram no Parque Ivan Tavares, aqui em Cachoeira do Sul. Veja na reportagem qual foi o resultado de vendas. A inflação e o desânimo com as perdas por conta da estiagem não tiraram do produtor rural o empenho em manter a propriedade atualizada e com alta tecnologia. Isto é o que justifica o faturamento estimado de 530 milhões de reais obtido pela 22ª FENARROS, em Cachoeira do Sul. O resultado foi divulgado nesta terça-feira pelo presidente da Comissão Executiva da feira, Francisco de Paula Vargas Júnior, baseado em levantamentos realizados junto aos expositores no domingo à tarde. O volume de negócios foi o dobro da feira de 2018, 220 milhões, apresentando um balanço positivo. Esta edição contou com 34 expositores na área externa, que locaram 105 terrenos, e 82 expositores no pavilhão, com ocupação de 137 estandes, 7 lancherias, 1 quiosque e 2 restaurantes. 31.194 pessoas passaram pelo parque nos 6 dias. Deste total, 15.419 pagaram entrada. 7.200 eram expositores, prestadores de serviços e colaboradores. E 8.575 estudantes que visitaram a FENARROS de graça. Ainda foram distribuídos 5.325 convites aos expositores para facilitar as negociações. No estacionamento pago, foram contabilizados 1.747 veículos. Aí estão, portanto, os resultados da 22ª edição da FENARROS, Multifeira do Agronegócio aqui de Cachoeira do Sul, que passa a ser anual e, portanto, 2023 tem outra edição. Nós vamos ver agora mais recadinhos da nossa audiência, dos nossos telespectadores, sempre convidando você que está em casa a trazer o seu ponto de vista, a contar a sua informação também, seja enviando mensagem para o WhatsApp 51997697129, onde você pode mandar foto, áudio, mandar um vídeo para a gente, ou simplesmente o seu texto, e igualmente escrever para a gente no Facebook, na live, facebook.com/TV Cachoeira. Aqui no Face estão com a gente Cida Maciel, também a Helena Trindade, comentando sobre a questão das motos no fim de semana, o uso desses veículos para diversão. A Fátima Barbosa também está mandando seu recado, a Jurema Barcelos, Zeno Fonseca, muito obrigado a vocês pelas interações, pelos comentários aqui na nossa página. Vamos agora para a tela. A Juliana Martins está com a gente. Com essa chuva, meu filho Ronald não pode brincar na rua. Daí resolvi ensinar ele a fazer pão. Olha aí que maravilha. Tá aí literalmente o pequeno Ronald, com a mão na massa. É isso aí, Juliana. Já vai aprendendo a fazer o pão, É isso aí. Grande abraço para vocês. Obrigado por mandar a foto. Quem mais? A Guacira Fraga também está participando com a gente e ela está contando aqui que é hipertensa. É muito perigoso. Às vezes não estou sentindo nada e está altíssima. Inclusive, esse é um perigo, algo silencioso, que muitas vezes as pessoas demoram até identificar esse problema, até iniciar o tratamento. A Guacira com certeza sabe bem disso, pelo relato que ela faz aqui. Às vezes não tem sintoma nenhum, mas aí quando vai fazer ali a aferição, a pressão está alta, Então é importante cuidar e infelizmente, como a gente trouxe na reportagem, os casos estão crescendo, A Glazenap Carla, o bairro Marina, está abandonado. Na rua Olavo Bilac, com Augusto Wilhelm, tem poste prestes a cair há mais de 30 dias. Olha só a situação do poste. O que está segurando aí, impedindo que o poste caia no meio da rua, é a própria fiação. Não sei se é a fiação elétrica ou de dados, de telefonia, internet, mas é fato que o poste está ali. Cai, não cai. Ou seja, é um risco iminente. Então, portanto, a concessionária responsável, que eu acredito aqui que seja a RGE, precisa correr e resolver a situação antes que a gente tenha um acidente grave aí
no bairro Marina. Obrigado a Carla por interagir e por mandar esse relato para a gente aqui. A Marilete também está participando. Que bênção maravilhosa que essa senhora conseguiu fazer a cirurgia dela. Fiquei muito triste o dia que eu vi a reportagem. Ela estava sofrendo muito, dava para ver. Parabéns para ela e uma ótima recuperação, diz aqui a Marilete. Obrigado, Marilete, pela participação. Ficamos aqui também bem felizes com o desfecho, né? Daqui a pouquinho, mais participações dos telespectadores na telinha aqui da TV Novo Tempo. E olha, hoje é dia de falar com quem quer dicas para melhorar a posição no mercado de trabalho ou então para entrar, para conseguir um novo posto, um novo emprego. É dia do quadro Minha Carreira com a especialista no assunto, Grace Tomazetti. E na dica dessa semana, ela fala sobre um item que pode fazer toda a diferença na hora de procurar um trabalho. É o portfólio. Dá só uma olhada. Você sabe o que é um portfólio? Quem precisa de um em sua carreira? Para profissionais de áreas criativas como artes, arquitetura, design e comunicação, é essencial ter um portfólio. É através desse material que os profissionais demonstram seu estilo e a qualidade do seu trabalho. Mas um gestor de projetos, um profissional da área da tecnologia da informação, um coordenador e qualquer outro colaborador também pode ter seu portfólio, apresentando as inovações que implementou ou ajudou a implementar nas empresas que passou. E os resultados obtidos, as técnicas, as competências e habilidades utilizadas. Até mesmo quem ainda está estudando pode ter seu portfólio na busca pelo primeiro estágio ou primeiro emprego. Os estudantes podem incluir atividades e projetos que participou durante a graduação, para que as empresas vejam as suas habilidades e como ele pode ser inserido na empresa. O portfólio é uma prova concreta das suas habilidades como profissional. E tudo de uma forma muito simples de se fazer. Você realiza um projeto ou uma atividade, cria uma apresentação desse trabalho e disponibiliza como um documento ou como um link. Reúna todos os trabalhos em um só lugar e você terá o seu portfólio. E como que eu faço um? Algumas dicas aqui podem te ajudar. Você pode definir então o seu objetivo. Por exemplo, está procurando por emprego ou quer mostrar o que você já fez? Organize o seu portfólio com seus melhores trabalhos e projetos em ordem cronológica inversa, do mais recente para o mais antigo. Considere como melhores trabalhos aqueles que você mais gostou de fazer, que mais se orgulha de ter feito e melhores resultados que trouxeram para as empresas. Ou se você está tentando conseguir um freela na sua área de atuação ou conquistar um novo cliente, apresente também os trabalhos mais interessantes, começando pelo melhor de todos. Você também pode diversificar experiências interessantes. Através de trabalhos ou projetos para diferentes segmentos ou públicos, que demonstrem competências e habilidades diferentes entre si, serão interessantes para demonstrar a sua flexibilidade e a capacidade de adaptação. Mostre resultados. Sempre que possível, mostre dados e fatos, quantitativos ou qualitativos, pontuando resultados que você alcançou com cada trabalho. O autoconhecimento resultante do processo de criação do seu portfólio te ajudará em responder perguntas com mais facilidade na hora de passar por essas entrevistas. E não deixe de fazer só quando te pedirem. Dedique um tempo para fazer um estudo dos melhores trabalhos e assim poder criar um portfólio de qualidade. Existem vagas e oportunidades de emprego onde o portfólio é quase uma obrigatoriedade. Se você faz parte do time de profissionais que busca em sua carreiras criativas, agora você já sabe. Um bom portfólio pode ser a porta de entrada para um emprego ou um cargo dos seus sonhos. Continue nos ajudando a construir o quadro Minha Carreira, que há mais de 1 ano e meio serve de espaço e de apoio para as pessoas aqui na TV Cachoeira. Entre em contato comigo pelo Instagram Tomazetti Consultoria ou com a equipe da TV pelas plataformas digitais. Um abraço virtual a todos e até a próxima! Isso aí, boas dicas. E se você de casa tem uma dúvida, não deixe de mandar o seu recadinho para a gente, a sua pergunta para a Grace, não é? Uma sugestão de um tema que você tem curiosidade.
porque são sempre dicas muito especiais, né, muito qualificadas e que a gente tenta trazer aqui justamente respondendo aos questionamentos dos nossos telespectadores. Minha gente, a Agência Nacional de Energia Elétrica aprovou ontem um reajuste nas bandeiras tarifárias da conta de luz. Isso não significa que o valor da energia elétrica vai aumentar agora. Esse aumento foi naquelas taxas adicionais que a gente paga quando a bandeira está amarela ou vermelha. Ou seja, quando chegar aquele período já conhecido de crise hídrica, o consumidor vai sentir no bolso o aumento. A gente vai aqui para a tela para ver como ficaram esses novos valores, né? O que subiram as bandeiras tarifárias. Então aqui um detalhe importante, né? Esses valores são por 100 kWh. Então na bandeira verde não tem a cobrança adicional, a gente não paga nem um centavo a mais, somente aquilo que consome. No caso da bandeira amarela, aí vai subir o valor de 1,87 de adicional por 100 kWh para 2,98, ou seja, um aumento de 59,5%. No caso de bandeira vermelha tem dois patamares, né? Patamar 1, patamar 2, dependendo do tamanho da crise hídrica. Então vamos lá. No caso do acionamento de uma bandeira vermelha patamar 1, o valor desse adicional por cada 100 kWh vai de R$ 3,97 para R$ 6,50, aumento de 63,7%. No caso do patamar 2, subiu até pouco, né? Mas esse valor também já era bem significativo. Vai de R$ 9,49 para R$ 9,79 de adicional, ou seja, um aumento de 3,2%. Importante destacar que esses valores entram em vigor no dia 1º de julho, ou seja, a partir da sexta-feira que vem, quando a ANEEL acionar as bandeiras amarela ou vermelha, aí esse reajuste já vem junto. E diferentemente desse reajuste da ANEEL, tem outro aumento na energia que já começa a valer hoje. Para quem é usuário da Companhia de Energia RGE, a partir de hoje, o custo da conta de energia já tem novo valor. O aumento para clientes residenciais é de 8,41%. Já para os pequenos comércios, indústrias e clientes da rede rural, o aumento médio é de 9,31%. Para os clientes ligados à alta tensão, que são as indústrias, os grandes comércios, a alta é de 14,26%. No total, conforme a ANEEL, o total aprovado de reajustes seria maior, mas foi amenizado pelo repasse de 5 bilhões de reais a partir da privatização da Eletrobras, além da devolução do ICMS e da aplicação de recursos da conta escassez hídrica. A RGE atende 3 milhões de unidades consumidoras em 381 municípios do Rio Grande do Sul, incluindo aqui o município de Cachoeira. E a gente fala agora de outra coisa que impacta diretamente o bolso dos brasileiros. Olha, nós já estamos no inverno, mas os prejuízos da estiagem nesse verão ainda estão presentes. Um desses exemplos é o leite, que subiu de preço nos supermercados. Você que está em casa com certeza está sentindo isso no bolso, né? Para atender às necessidades, os produtores leiteiros tiveram que investir em pastagem, silagem e ração. Condições essenciais para entregar um produto de qualidade. Aqui em Cachoeira do Sul, o valor de 7,5 litros de leite subiu 11% só de abril para maio. O litro tipo HT foi o que mais teve aumento, cerca de R$ 3,00 no período de 6 meses. Daniel, e esse assunto é pertinente, foi pauta na 22ª FENARROZ, nas palestras, painéis, falando principalmente sobre o aumento nos insumos para a agricultura. Claro, na FENARROZ foi abordado a questão da cultura do arroz e da soja, que é o carro-chefe aqui na região, porém o leite teve um crescimento significativo no ano de 2022, principalmente por conta da estiagem. Isso acabou refletindo lá na... chega até as prateleiras dos gaúchos. Os supermercados apontam isso. A cesta básica da Ubra do último mês de maio registrou um aumento de 11%. E para tratar sobre esse assunto eu vou conversar com Darlan Pagliarini, secretário executivo do Sindilat, que vai falar sobre esse tema. Secretário, primeiramente obrigado por nos atender. Fala sobre esse assunto que vem gerando uma discussão muito grande. O leite faz parte da cesta básica, porém esse crescimento assusta bastante o consumidor. É isso? Boa tarde.
Na verdade, a questão do leite, né, nós realmente temos uma questão de repasse de custos, né, que ele deveria já ter ocorrido no ano passado. Então, ano passado, provavelmente na pesquisa de vocês, deva ter aparecido de que entre os reajustes de produto da cesta básica, né, leite e derivados quase não apareceu ou ficou abaixo até da inflação. Claro que vocês pegam a questão do varejo, então é uma outra medição. Mas nós aqui, da questão do setor industrial, né, principalmente na questão do leite de caixinha, o ano de 2021, ano passado, né, o reajuste que a gente conseguiu repassar ao atacado e aí, consequentemente, ao consumidor, foi 1,28%, muito abaixo da inflação, né, que a gente já vinha numa questão de custos bastante elevado, né, tanto que no ano passado a grande maioria das laticínios fechou com resultado negativo, produtores também tinham problema de resultado, tanto que alguns até desistiram da atividade, e até até abril desse ano, os preços também não variaram muito, né? E a partir de final de abril, início de maio, como consequência também da continuidade já pelo terceiro ano da estiagem, né, a oferta de leite ela diminuiu bastante, não só aqui no Rio Grande do Sul, no Brasil todo, então a oferta ficou abaixo até do que hoje é a necessidade de compra. E com isso se conseguiu repassar, atualizar a questão de custos, porque caso contrário nós teríamos uma condição até de oferta menor ainda, talvez o próprio Estado tivesse que buscar produtos em outros estados, onde isso acarretaria até um custo maior. Então, efetivamente, né, o que ocorreu até agora foi uma atualização de custos para que a cadeia produtiva, produtores e indústrias consigam também trabalhar no seu dia a dia, né, para que todos esses custos que já estavam inseridos desde o ano passado, a gente consiga também repassar no produto final, né? Claro que isso tem um lado negativo, que para o consumidor acaba isso não sendo uma boa notícia. Secretário, falando da atividade da produção do leite, ano passado a nossa TV ela preparou uma reportagem falando sobre essa tradição que até é familiar, né? Você acaba seguindo uma sequência de pais, avós, enfim, na produção do leite. Isso estava diminuindo. A Emater foi parceira nessa reportagem e poucos produtores estavam investindo, estavam procurando outros caminhos. Essa é uma tendência do futuro com o aumento dos insumos e o cenário atual? O ano passado ele foi um ano bastante atípico, né? Porque para grande parte dos produtores o resultado ficou negativo. Então, ela já é uma atividade que é de segunda a segunda, ela exige também um próprio esforço físico, né? Diferente de outras atividades. E se a remuneração ela não cobrir essa questão dos custos e ter uma taxa de retorno, realmente o abandono ela vai ser cada vez maior e aí a concentração em grandes produtores. Então, eu diria que esse momento agora de recomposição de custos, ele vai servir positivamente para que o produtor fique na atividade, aumente a sua produção e, consequentemente, a médio prazo, esses preços consigam retornar, né? Porque aí, tu tendo uma produção maior, uma oferta maior de produto, consegue ter um custo menor também. Então, eu diria, é uma receita amarga essa questão do reajuste, mas a médio e longo prazo ele vai dar resultado como ao consumidor de ter uma oferta de preço
menor do que, caso contrário, a gente mantivesse represado esse preço, né? Tanto que o produtor hoje vai estar recebendo no mês de junho a produção que ele está entregando, variando entre R$ 2,80 a R$ 13,20 o preço a leite ao produtor. Então, imagine ele estar recebendo R$ 2,00 ou abaixo de R$ 2,00, esse preço do leite estando aí a R$ 13,50, R$ 4,00, não tem atividade que consiga resistir, até porque nós não temos nem produtor, nem indústria, nenhum subsídio, seja do governo estadual ou federal, para cobrir essa parte de custo. Então, ela tem que ser coberta pela questão do mercado, né? Pelo valor da venda do produto. Então, a gente tem essa receita que não é diferente de outras atividades, principalmente aí cachoeira, o arroz, enfim, né? Não tem mágica para ser feita, né? Ou a gente consegue repassar isso à frente, ou caso contrário, vai haver uma menor oferta de produto e, consequentemente, um preço até maior ao consumidor do que é o registrado numa economia normal. Então, a gente torce também para que a questão climática também favoreça, porque isso acaba tendo um peso muito grande na questão de custo e, principalmente, a questão do diesel consiga ter uma estabilidade